Olá a todos, meu nome é Carol, sou do Grupo Espírita Luz e Fraternidade. Estou muito feliz e agradecida pela oportunidade que o PH, toda a coordenação aí do Ordem de Cecília me deu, de a gente estar estudando junto. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Eu espero que da próxima vez que eu volte a Cecília, tudo tenha se esclarecido e eu consiga dar um beijo, um abraço grande a todos os amigos que eu tenho por lá nessa casa, que eu gosto com tanto carinho, tá? Na minha casa de vizinha, né? Nós somos casas vizinhas e amigos, então muito obrigada por esse convite. O nosso tema de hoje é cólera, é um tema super desafiador que a gente está passando, né, nos dias atuais, principalmente em época de transição planetária. E aí, pensando nisso, a gente trouxe para a nossa página inicial uma mensagem de Emmanuel intitulada A Cólera, no livro Canais da Vida, para a gente começar e fazer a nossa prece. A cólera é responsável por alta percentagem de obituário no mundo, como legítimo fator de enfermidade e portadora da morte. Além disso, é também a raiz de grande parte dos males e perturbações, que dilapidam na base a segurança dos serviços associativos na Terra. Nos lares invigilantes, é o gênio obscuro da discórdia. Nas instituições respeitáveis, é o fermento da separação. Nas vias públicas, é a porta de acesso à crueldade. Nos círculos da fé, exprime-se por brecha, pela qual se infiltram as forças destrutivas da sombra. Nos fracos, estabelece abatimento imediato. Nos expoentes da inveja e do despeito, engendra o desequilíbrio, já que efetua a ligação da alma com as entidades representativas de regiões inferiores e conturbadas. Nos corações desprevenidos, lança as teias da violência. Nos irritadiços, espalha sugestões de delinquência. Em toda parte, quando encontra guarida em algum coração impermeável ao bem, transforma-se em suporte de terríveis processos obsessivos que somente a compaixão divina, associada à bondade humana, conseguem reduzir ou sanar. Recebamos a experiência, por mais difícil, com a luz, a confiança no Senhor, que nos oferecendo a luta depuradora, nos possibilita a própria regeneração. A passagem na Terra é aprendizado. Revoltar-se o homem à frente da vida é recusar a oportunidade de elevar-se ante a luz da própria sublimação. Nesse momento, Senhor, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Graças te damos pela oportunidade do dia, pela oportunidade da manhã de estarmos aprendendo sobre o Teu Evangelho e assim nos preparando, Senhor, para o Teu reino que virá e que nós ajudaremos a construir. Obrigada pela chance de estarmos aqui, estudando em Teu nome e aprendendo as Tuas lições. Que possamos, Mestre, prosseguir nessa tarefa de regeneração de nós mesmos. Que a Tua paz e que a Tua luz possa se fazer presente nos nossos corações. Graças a Deus. Para a gente começar o nosso estudo, nós separamos aqui uma passagem, né, que vai remontar à mitologia, tá? Porque a gente vai encontrar na mitologia alguns dos aspectos que fundamentam muitas das nossas imperfeições, né? Uma questão simbólica, uma questão aí que traz certas características do homem moderno e que tem raízes muito mais profundas. E a gente pegou como uma referência a história do Narciso, né? E por isso o termo narcisismo. De onde que veio esse narcisismo? Vem dessa origem mitológica. E a lenda diz pra gente que o Narciso, ele nasceu na região grega da Boécia. E ele era muito belo, muito bonito. E um dos seus oráculos avisou para ele que ele não poderia jamais ver-se. Ele não poderia nunca ver o seu próprio rosto, ver o seu próprio reflexo, né? Olhar-se no espelho, porque isso causaria uma grande discórdia em toda a sua vida. E ele era muito bonito, muito benquisto, as mulheres, todos o contemplavam, e por conta disso ele era muito vaidoso e muito orgulhoso, mas ele ainda assim não se conhecia. Ele tinha então respeitado essa orientação do oráculo e não tinha se observado em nenhum momento. Até que um dia ele se debruça sobre um lago e consegue ver o seu reflexo no lago, que estava parado, né, e ele consegue ver o seu reflexo.
e ali ele fica embebido na própria imagem e se apaixona por si mesmo. E ele fica ali estagnado e a lenda diz que por ali mesmo ele chega até mesmo a falecer. Ele é enfeitiçado, né, por uma outra entidade mitológica, de tanto que ele ficou apegado à sua figura e não conseguia abstrair para olhar, para perceber as pessoas, as suas potencialidades que estavam ao redor dele, mas sim ele apenas olhava para si mesmo, para a própria potencialidade, para a própria beleza. Então isso paralisava ele. E a gente começou falando um pouco sobre isso, porque quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 9, capítulo 9 também do Evangelho, a gente vai começar a perceber que a cólera, ela tem um fundamento, ela é uma teia, na verdade, de imperfeições morais, e que a cólera ela acaba sendo uma consequência natural dessas imperfeições morais. Né? Natural no sentido de que decorrem umas das outras. Lá no Evangelho, a gente começa assim, ó. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. O interessante dessa passagem é que ele vai trazer que esse sentido da cólera e da inveja, do orgulho, da mesquinhez, ele vai estar sempre relacionado com a questão da comparação. Então a gente estabelece uma comparação entre nós e o outro e o nosso semelhante, e nessa comparação sempre há a tendência de nos exaltar. Nessa exaltação, a gente consequentemente diminui o outro. Então fica uma condição feliz para si e infeliz para o seu semelhante. E isso, por si só, já traz muitas interferências morais no nosso próprio eu. A gente começa a perceber, e volta aí a história do Narciso, de que só eu tenho aquela vantagem, só eu tenho aquela bondade, só eu sou o melhor e ninguém faz melhor do que eu. Então, esse ego, ele acaba sendo reforçado por esse sistema comparativo de nos julgar melhor do que somos. Lembrando aí que não há nenhum erro em reconhecer as suas próprias potencialidades, mas quando a gente coloca uma comparação, estabelecendo um critério de superioridade, em que nós somos os seres superiores a qualquer outros que estejam envolvidos na história, a gente está criando aí um mecanismo de frustração. A partir do momento que nós estamos nos relacionando com os seres, inclusive Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, qual é a necessidade da vida em sociedade, e os espíritos nos respondem que a vida em sociedade serve para que possamos nos ajudar mutuamente, pois nenhum homem tem todas as qualidades em si. E quando a gente está se relacionando com o mundo, se relacionando com o outro, achando que temos todas as potencialidades, consequentemente vai gerar frustração. Uma hora ou outra a gente vai reconhecer que aquele ponto em si ainda não nos pertence. Nós não ainda amealhamos aquelas qualidades que o outro tem. Então, daí é que se decorre a cólera. Né? Vem dessa inveja, desse orgulho, dessa pretensão de se julgar acima de qualquer outras pessoas. Assim como o Narciso fez. Então, a partir do momento que ele se olha no espelho, ele fica tão admirado com a própria imagem que ele não reconhece a beleza nos outros. Ele não reconhece a sua própria pequenez diante do mundo de diversidade que a gente possa oferecer. Lá no item 9, a gente continua assim. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo. A própria natureza bruta, aos objetos inanimados que espedaça, por não o obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo, que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. E a gente vai começar a estar analisando aqui que isso, na verdade, é um registro de imaturidade psíquica. Né? Ao longo de vários estudos, o próprio André Luiz mesmo nos comenta em vários livros sobre essa questão da imaturidade. Existem indivíduos que se estão diante de alguma situação que os incomoda, não sabem como lidar com isso.
e aí acabam se assemelhando, como os espíritos colocam, a crianças, que quando querem brincar com algum brinquedo e alguém tira, toma esse brinquedo, por mais insignificante que o seja, ele fica com raiva, né, e faz aquela birra que é coisa natural de criança. No entanto, o que nós vemos com grande parte, né, das vezes, grande quantidade, é que são homens adultos, grandes, né, em padrão corporal, mas o seu desenvolvimento intelecto emocional não acompanha esse desencaminhar, esse desenvolvimento. Pensando nisso, a gente foi pegar a definição do que seria a imaturidade, e a definição que o dicionário traz para a gente é um padrão comportamental, ou seja, um padrão significa que não muda, né? Aparentemente, a pessoa se comporta dessa forma em todas as vezes que é contrariada, em todas as vezes que existe algum tipo de comparação e que a possa diminuir. Então, ela se comporta exatamente assim em todas as situações, ofertando aí um padrão de conduta, de comportamento, ocasionado pela permanência de um indivíduo em estágios anteriores do desenvolvimento intelectual, emocional ou moral. E a gente pode estabelecer aí um grande paralelo, né? A gente consegue enxergar, ver, conhece, aposto, né? Indivíduos aí de 40, 50 anos se comportando como crianças, mesmo diante das pequeninas situações da vida, situações que poderiam facilmente até então ser contornadas, serem percebidas de uma outra forma, com um ângulo mais maduro mesmo diante dos enfrentamentos da vida. E a gente também consegue perceber jovens em idade, né, de 15, 14 anos que assumem responsabilidade do seu lar, assumem o papel de pai, de mãe dos seus irmãos menores, mesmo sem o serem, e fazem essa tarefa com grande maestria. Então a gente percebe esse paralelo, que na verdade ele está engendrando para a gente, retomando a nossa referência, retomando essa qualidade de que na verdade tudo que está nos rodeando é matéria, porém nós somos seres espirituais. E por sermos seres espirituais, a matéria tem uma influência sobre o nosso ser, porém a maior vontade, a vontade que persevera e que é preponderante, é sempre a do espírito. No espírito é que reside a inteligência, assim como toda a força da vontade. Então, partindo desse princípio, a gente consegue perceber que, diante de inúmeras situações, quem vai agir dessa ou daquela maneira é sempre as tendências espirituais. É o espírito que toma esse partido. Acontece que essas tendências e essas situações da vida, elas foram colocadas ali com um propósito. Como na página inicial mesmo nós dissemos, ou melhor, o Emmanuel disse e a gente comenta, né, que a gente vai estar desperdiçando uma oportunidade de crescimento, tá? E o Cristo, ele já havia mencionado isso para nós. Muitas vezes nós reclamamos da vida ou então nos posicionamos de uma forma muito crítica, muito ácida sobre as situações pelas quais nós estamos passando, mas na verdade a gente não está tendo a dimensão do nosso roteiro espiritual. É claro que os espíritos sempre mencionam que nós não temos que ter um caráter místico, né? Um caráter assim de vida exclusivamente espiritual. Afinal de contas, o homem está no mundo, então ele precisa viver as coisas que estão no mundo, na matéria, trabalhar, pegar as coisas para a construção da própria subsistência, mas na verdade esse homem ele não pode estar perdendo a referência espiritual. Não pode esquecer que, na verdade, aquele momento de conturbação, aquele momento de crise, principalmente no ambiente familiar, ele é um momento de prova, ele é um momento de expiação, e ele é um momento de teste qual você tem a oportunidade de estar aí se melhorando. Afinal de contas, o objetivo da reencarnação é esse, né? Se a gente for lá para a questão 132 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, e os espíritos respondem: Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então Deus nos impõe essa tarefa de estarmos vivenciando, de estarmos em conjunto, em sociedade, cada um com as suas imperfeições,
cada um com as suas limitações, cada um com as suas qualidades já adquiridas, para que juntos possamos nos melhorar. E esse processo, ele é sempre individual, né? Então, é fatídico, não há nada do que nós possamos fazer para evitar esses momentos. Então, o que nós podemos fazer, na verdade, é nos reequilibrar. E diante desse momento, a gente está relembrando as nossas ideais, as nossas referências, né? Nós não somos aí homens simplesmente, nós somos espíritos vivendo uma experiência material. E a partir desse momento, quando a gente coloca e tem essa ideia muito clara na nossa cabeça, as coisas da vida acabam passando de uma forma um pouco mais light. Elas acabam passando desapercebidas a partir do momento que você não dá a importância mais do que ela realmente tem. Que aquele momento, na verdade, que parece muito grande, aquele momento de confusão, de turbulência, na verdade, ele é um segundo, um milésimo de segundo aí na sua existência. Né? Nós somos espíritos milenares e nós já vivenciamos muitas coisas e por essa também iremos passar. Então, o Cristo nos recomenda ter essa referência como Deus, né? Está lá no capítulo C de Perfeito, brilhai a vossa luz, sede o sal da terra. Por que ele traz essa referência do sal? Né? Porque o sal ele não se contamina, ele está na terra, mas ele não se deixa contaminar. Então, da mesma forma, nós temos que passar por certas situações para nos engendrarmos, né, nas nossas próprias qualidades morais e não nos deixar infectar, não nos deixar encolerizar por essas tendências que ainda trazemos em nós. E uma questão que eu achei muito interessante para a gente trazer também para o nosso estudo foi no livro Paulo Estevão, na segunda parte, né, que já Paulo vai estar falando sobre esse encontro dele com o Estevão. Ele começa a ouvir uns burburinhos sobre um rapaz que falava em nome do Galileu, e aí ele fica incomodado com isso. E eu trouxe um trechinho para a gente pegar, estudar e refletir um pouquinho sobre isso, do que a cólera ela pode estar trazendo para a gente. E ele fala assim: já ouviste falar nos homens do caminho? Andrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Quer dizer, logo daí a gente já percebe que existe uma cólera, uma acidez na sua fala, né? E o rapaz apenas tinha feito uma pergunta. Então, quantas vezes também as situações são muito pequeninas e a gente logo se encoleriza de uma forma assim desproporcional, né? Às vezes é um pequeno detalhe, aquela referência não vai ter a menor importância daqui a 2 anos. Nós temos umas referências de estudiosos que comentam como saber quais as questões a gente pode realmente dar um valor, um peso maior e quais não. Os psicólogos já recomendam: se aquela questão for ter uma importância daqui a 1 ano, talvez valha a pena você sentar e conversar. Mas se ela não vai ter importância daqui a 1 ano, não vale o menor estresse no momento. Então, a gente vai criando esses mecanismos de consciência e de reflexão para que no momento que aconteça, a gente saiba como agir. E aí o texto continua assim: isso justamente. E contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio, com assombro geral de muita gente. Como é isso? Ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios, que de algum modo infirmam aí a lei de Moisés. Então existia aí um medo, nessa época ainda Saulo, né? Existia um erro, uma visão aí nessa época de Saulo, de que um medo, na verdade, né? De que ele olhava essa nova ascensão do cristianismo, né? A formação do cristianismo como uma ameaça. Então, ele se encoleriza porque, na verdade, aquilo está indo de encontro às suas crenças pessoais, às suas crenças religiosas mais pessoais, mais íntimas. O Saulo, ele era um grande estudioso, então ele conhecia muito bem a lei mosaica e ele conhecia de trás para frente, de frente para trás e zelava por aquela lei. Então, quando ele encontra uma pessoa que é capaz de fazer todas essas coisas e começa a criar uma turbulência diante das suas crenças pessoais, ele se sente ameaçado, tá?
E eu queria trazer esse paralelo para nós conversarmos, porque nós temos duas visões distintas nesse trecho. A gente tem de um ponto de vista, né, a figura do Estevão, que é uma figura que até então não conhecia Saulo na época, né, não estava fazendo aquelas atitudes para provocar, estava apenas seguindo com o seu planejamento espiritual, estava apenas sendo convidado e respeitando ao que aqui veio fazer. E muitas das vezes o cristão, ele é motivo de cólera dos outros, ele acaba despertando essa cólera justamente por estar tendo um tipo de conduta que acaba incomodando os outros, né? E de um outro ponto de vista, o Saulo vai estar aí incomodado pela figura do Paulo, do Estevão, né? Com relação à sua própria conduta, com relação à sua ousadia, né? De estar aí falando e fazendo curas em nome de Cristo, quando na verdade ele achava que quem deveria ter essa figura principal era Moisés, né? E aí o texto continua. Pois bem, depois de amanhã iremos juntos apreciar os sandeus. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania, ao lado das mazelas do próximo. Mas, caso contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Então a gente percebe que ele fica com um orgulho ferido. Essa cólera, ela tem um fundamento, ela tem uma origem nesse orgulho, nessa comparação de que um estava sendo subjugado ao outro, de que nessa época Jesus estava sendo melhor, então sucedendo aí e esquecendo a lei mosaica, né? E aí vem essa preocupação do Saulo e essa origem do orgulho e da vaidade. Então, com essas duas proporções, a gente consegue perceber a conduta diante que nós devemos engendrar para a nossa vida. Porque, afinal de contas, muita dessa raiva, desse orgulho, dessa vaidade, ela tem origem numa certa intolerância. Intolerância diante de uma outra pessoa que pensa de um modo, que age de um modo e não necessariamente para te afetar, né? Mas a gente não tem muito essa noção. E essa intolerância, ela foi muito forte em todas as épocas da humanidade e ela se acentua nos dias atuais nessa forma violenta, né? Para quem leu aí o livro Paulo Estevão, um belo livro, e ele conta sobre esses excessos, que o excesso de cólera realmente pode conduzir à violência e depois a muitos arrependimentos, né? E a gente comenta também aí o fato desse temperamento, né, de Saulo, todo esse momento que ele vai atrás do Estevão para então questionar sobre o que ele estava fazendo. E naquele momento, o Saulo ele ficou paralisado, né? A gente consegue perceber na narrativa do livro que apesar de tudo que ele fez, todo o empenho que ele teve na preservação da lei mosaica, né, e dos bons rituais, do bom temperamento das situações, de como lidar com os problemas que já existiam naquela época, as relações mesmo, né, ali da própria instituição, ele fica paralisado. E ele para de pensar ali no outro, para de pensar no semelhante, para focar naquela figura que o encoleriza. Então a gente acaba retomando até mesmo lá no conto, né, igual Narciso, ele paralisou. Então ele foca naquele ponto, né, que no caso é o Estevão, e vai até lá em busca e fica totalmente preso nessa busca, nessa cólera, nessa raiva que ele mesmo acaba se alimentando. E no Evangelho, os nossos amigos comentam que, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-la, porque, afinal de contas, é nesse momento de cólera que nós proferimos aí as palavras que às vezes mais nos arrependemos ao longo da vida, né?
Em muitos momentos, e nos próprios livros de André Luiz, por exemplo, a gente percebe como a cólera de um momento ela pode se enraizar para todas as outras épocas da vida, inclusive em outras encarnações. No livro Ação e Reação, o André vai trazer a história do irmão que comete o assassinato dos outros para ficar com a fazenda, para ficar sozinho com a herança, e esses irmãos então o aguardam no além-túmulo e ficam ali alimentando aquela cólera de muitos e muitos anos atrás. Então, um ato infeliz, um momento infeliz de decisão deturpada, né, impensada, ela acabou gerando aí um problema muito maior na nossa frente. E de muitas vezes esse momento ele acaba sendo repensado, ele acaba mesmo sendo justificado por um possível temperamento. Determinada pessoa se comportou assim porque é próprio do seu temperamento, porque é próprio da sua conduta. Mas os espíritos são muito fatídicos em nos afirmar que, na verdade, quem domina mesmo é o espírito, né? Que é o centro da inteligência e da vontade. Então, um corpo que pode ser fraco, que pode ser debilitado, se o espírito que o anima ainda assim for um espírito violento, ele vai dar um jeito de conseguir expressar aquela violência, mesmo num corpo que não dê tanta vazão a essa violência, né? Por quê? Porque a vontade está no espírito. Então isso é um dos principais motivos que nos motiva, que nos induz à modificação. Porque, afinal de contas, esse fator de estresse e esse fator de cólera está dentro do nosso coração. E já foi indicado por muitos estudiosos, como o Emmanuel mesmo falou na página inicial, que esse fator é um fator preponderante para diversas doenças cardíacas, para diversas doenças sociais, para diversas doenças e crimes mesmo, que a gente não tem noção que aconteçam dentro da nossa própria casa, né? O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs, em casa, no seio familiar. Então, muitas das vezes, no seio familiar, nós temos ali uma estrutura hierárquica que é normal que se tenha para o bom ordenamento das coisas. Porém, uma coisa é ter uma ordem, uma hierarquia bem estabelecida, e uma outra coisa é haver uma certa opressão, uma certa ditadura, por assim dizer, né? Porque os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas ao nosso redor não são iguais a nós, né? E que bom que não são, né? Porque afinal de contas nós formamos aí uma grande família e cada um com as suas potencialidades. Então, a partir do momento que você começa a obrigar o outro, começa a ficar nervoso com atitudes que o outro tenha, na verdade, o outro te domina. Não somos nós aí que nos controlamos, que nos dominamos. E nós temos que ter segurança e firmeza dos nossos próprios passos, sem nos encolerizar, como fez aí Saulo nessa época, né, de estar com o outro e a figura do outro apenas nos encolerizar por uma coisa que não nos foi feita diretamente, não era a intenção, tá? E além disso, a cólera, ela também traz além dessas consequências naturais, tanto físicas quanto espirituais, a cólera ela também traz uma série de implicações, né, espirituais no próprio desandar das coisas, no próprio cotidiano. E a gente tem uma passagem de Jesus muito importante que ele fala: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não te arraste ele ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e este te ponha no cárcere. Digo-te que não sairás de lá enquanto não tiveres pago o último centavo. Quando a gente analisa essa mensagem, essa passagem de Jesus, a gente consegue perceber que existe todo o encadeamento do processo colérico. Então, a partir do momento que você se compara, você tem a inveja, e aí vem o orgulho, a vaidade, e aí, consequência disso, é a cólera, que é essa teia aí de imperfeições morais que ainda nos engendra. Mas, na verdade, essa cólera, ela pode ter muitas consequências desastrosas para aquele mesmo que sente. Então, além das doenças físicas, nós temos as questões espirituais, e que ela pode estar numa crescente de próprio prejuízo interno, de prejuízo do próprio homem que a sente. E para a gente finalizar, né, a gente trouxe aqui uma mensagem do Emmanuel,
que ele vai trazer um pouco dessa reflexão de que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente realmente não pode mudar naquele momento e realmente não nos cabe mudar naquele momento. É preciso ter claro a ideia do que nós podemos mudar e do que nós não podemos, do que não nos cabe mudar, né? E aí, diante disso, o que nós precisamos fazer é remontar a nossa origem espiritual. Afinal de contas, Deus, que é o Pai, Criador de todos nós, criou a nós e criou os nossos semelhantes. Assim como Ele nos ama, Ele também ama os nossos semelhantes, que também são seus filhos bem-amados. E aí, pensando nisso, o Emmanuel escreveu uma página, né? Escreveu não, né? Foi psicografia, na verdade, chamada Aguarda o Tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Partindo desse ponto, então, a gente começa a ter essa certeza e essa confirmação de que, ainda bem, nem tudo depende de nós. Para ser resolvido as maiores questões do mundo, elas não precisam das nossas escolhas e não precisam das nossas atitudes. A nós basta somente manter a sanidade e a boa caridade para com o nosso semelhante. A partir do momento que nós entendemos que ele tem as imperfeições, assim como nós também temos. É errado, né? Aquele que diz, aquele que comete a injúria de dizer que jamais perdoaria, porque aí nesse momento ele admite que não há erros em si mesmo, o que não é verdade. Então, a partir desse estudo, que nós possamos estar relembrando aí que nem tudo gira ao nosso redor e que a nosso trajeto é tomarmos conta e tomarmos segurança dos nossos próprios atos, dos nossos próprios equívocos, mas principalmente de potencializar as nossas qualidades morais. Muito obrigada a todos.